Olá pessoal, eu sou Adilson Andrade e nesta videoaula nós vamos fazer um belo preto e branco cheio de contrastes. Nós vamos começar com a imagem assim, vamos fazer uma limpeza e um clareamento das sombras. Vamos então transformá-la em preto e branco, conseguir mais contraste, fazer a nitidez e finalizá-la para termos esta bela imagem em preto e branco. Vamos começar com ela assim e terminar assim. Vamos lá? Esta imagem foi feita em Paraty, no Rio de Janeiro, durante a realização do 9º Paraty em Foco, Festival Internacional de Fotografia. Quando eu fiz essa imagem, eu tinha na cabeça um preto e branco. Eu observei as linhas, os contrastes fortes, e o dia também estava um dia nublado, que me deu um céu carregado e uma luz muito difusa. O céu não estava dramático, então eu queria dar essa dramaticidade ao transformar a imagem num preto e branco. Abrindo a imagem no Photoshop, eu percebi muita coisa que eu não gostei. Achei o cenário um pouco sujo e também não gostei da forma como a árvore saía bem em cima do casal, nossos atores principais, nosso elemento humano nesta fotografia. Então a primeira coisa que eu fiz foi limpar o cenário e tirar esta árvore da frente do casal para deixá-los mais destacados na imagem. Vamos começar duplicando a imagem, segurando em Ctrl e pressionando a tecla J, duplicamos a imagem. Para selecionar a árvore e retirá-la da frente do casal, eu escolhi a ferramenta caneta. Com a ferramenta caneta, eu fiz uma seleção em volta da árvore. Com a ferramenta caneta, eu clico dentro da seleção e escolho Criar Seleção. Peço um raio de difusão de 0,5 pixels e clico OK. Com a ferramenta de clone selecionada, eu cliquei em Origem de clone e escolhi Virar horizontalmente. Isso significa que o que eu copiar da direita vai para a esquerda e o da esquerda vai para a direita e assim sucessivamente. Deixo ela selecionada, vou fechar, vou escolher este ponto, vou segurar em Alt e tirar uma amostra desse ponto. E agora eu vou pintar para dentro da imagem em cima da árvore. Tudo que está então à minha direita vai sendo pintado na esquerda. A árvore vai desaparecendo e em seu lugar vai surgindo a paisagem do lado. Como ainda não ficou melhor, eu clico mais e ele ficou bastante orgânico. O casal agora consegue respirar aliviado dentro da imagem. Vou escolher a ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas para fazer a limpeza do cenário. Nosso cenário agora está limpo. Nós começamos com a imagem assim, agora ela está
assim, limpinha. Agora nós vamos obter detalhes nas sombras. Portanto, vamos em Imagem, Ajuste, Sombras e Realces. Onde tem realces eu vou deixar em 0 porque eu não quero os detalhes dos realces. Onde tem sombras eu vou deixar em 30. Vou digitar 30. Vou clicar OK e agora eu tenho uma imagem bem mais clara com detalhes nas sombras. Veja, por exemplo, esta pedra aqui, antes, depois, antes, depois. Ela está com os detalhes à mostra. Em seguida, eu vou criar uma camada de ajuste de preto e branco. Clico em automático. O Photoshop me sugere um processamento para transformar a imagem em preto e branco, mas eu gostaria muito que estas estradas estivessem mais claras. Portanto, eu vou clicar no amarelo, que vai afetar o verde também, para deixá-las mais claras, e vou aumentar esta claridade com o vermelho. Eu vou escurecer o verde porque eu quero contraste entre a grama e o caminho. Vou escurecer os cianos das nuvens no céu e vou escurecer o azul também. Magenta não afeta em nada na imagem, eu vou deixar ela de qualquer forma. Recolho, vejo o antes e o depois, antes, depois. Esta imagem em preto e branco será vista em vários tipos de monitores, uns mais claros, outros mais escuros, e eu não vou ter como checar em todos esses monitores. Mas para saber se minha imagem está no tratamento correto, eu vou utilizar o histograma. O histograma me diz como é que estão meus pretos, meus brancos e os meus meios tons. Analisando aqui, eu vejo que ele tem pouco branco, pouco preto, mas tem bastante meios tons. Isto é muito bom. Isto significa que eu tenho uma grande latitude para poder tratar essa imagem. Eu vou aplicar uma camada de ajuste de níveis, porque os níveis mais se aproximam com o histograma e eu posso fazer uma correção rápida. No ajuste de níveis, eu deslizo o ajuste de branco até o início do pico, até onde começam os brancos, e deslizo o ajuste de preto para a esquerda até o início do pico, onde também começam os pretos. A imagem agora já ganhou um contraste maior, podemos ver o antes e o depois, uma imagem com bastante contraste, um preto e branco já mais forte. Me resta então deslizar os meios tons para a direita ou esquerda até que eu fique satisfeito com o que vejo. Antes, depois, antes, depois. Eu estou satisfeito com como a imagem está. Vou criar uma camada estampa. Vou segurar em Ctrl, Shift, Alt e na letra E. Camada estampa é a união de todas as camadas abaixo já tratadas, já com os tratamentos aplicados. Eu gostaria de mais brilho ainda neste caminho. Para obter mais brilho neste caminho, eu vou utilizar a ferramenta de subexposição, ou a ferramenta Dodge em inglês. Com a exposição de 4%, eu vou passar uma vez aqui no caminho, vou passar uma vez no outro. Sei que é uma vez porque eu estou segurando no mouse. Praticamente a mudança não é perceptível, mas se nós fizermos um antes e um depois, antes, depois, você vê que somente a estrada fica mais clara. Agora vou utilizar a ferramenta de superexposição, Burn, a ferramenta de queimar. Para queimar essas partes mais escuras das nuvens, eu estou escolhendo tons médios em 7%. Vou fazer uma passagem. E os tons médios, as partes mais escuras na nuvem, em locais que eu selecionei, vão escurecer mais, aumentando a dramaticidade do céu da imagem. Vamos ver o antes e o depois. Antes, depois, antes, depois. Vamos dar uma última checada no histograma. No histograma agora nós temos bastante preto, bastante branco, bastante meios tons porque a imagem está clara. Vamos voltar para o ajuste. Nos resta aplicar uma nitidez à imagem. Eu vou duplicar a camada, segurar em Ctrl J para duplicar. Venho em Filtro, Outros, Alta Frequência, escolho 3 pixels, clico OK e mudo o modo de sobreposição para luz indireta. Não gosto da forma como a nitidez foi aplicada às nuvens. Nuvens para mim não devem ficar nítidas. Eu vou criar então uma máscara junto à camada de nitidez e vou pintar de preto
com um pincel preto nas nuvens, tirando a nitidez que foi aplicada a ela, deixando apenas a nitidez no primeiro plano. Nuvens devem aparecer fofinhas. Vou criar uma outra camada de estampa, portanto eu vou segurar em Ctrl, Shift, Alt e pressionar a tecla E. Para finalizar, eu vou obter mais detalhes nessas pedras. Eu vou utilizar a ferramenta de subexposição para clarear mais essas pequenas manchas em cima da pedra e dar um destaque e criar uma textura nela. Tá aí, esta é a nossa imagem final. Nós começamos com ela assim e terminamos com ela assim. Última coisa é dizer que preto e branco não é uma opção de tratamento. Preto e branco é um conceito, é uma visão. Você visualiza a imagem como ela ficaria em preto e branco e aí você faz. Eu sou Adilson Andrade, conhecimento é para ser compartilhado. Me adicionem no Facebook, Adilson Andrade. Lá você pode conversar comigo, fazer sugestão, fazer pedido, fazer sua crítica. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu sou Adilson Andrade. Até a próxima aula.